Então, só para resumir um pouco mais o que a Lorena falou, ser do PT em agosto de 2011 é bastante importante para aumentar suas chances de ter um 10-4-6. Ser do PT aumenta bem mais as chances nas agências de infraestrutura, política jurídica e presidência, né? Então, infraestrutura e presidência, para nós, está mais claro o mecanismo, né? A presidência, é claro, você não vai contratar assessor do PR se o presidente é do PT, né? Você vai contratar gente do PT. Infraestrutura tem a coisa da importância do PAC, RDC, Copa do Mundo e tal, né? Então é uma área prioritária, mais do que para outros governos. E política jurídica, a gente precisa investigar um pouco mais o que está rolando aí, né? Ser do PT é relativamente ruim, entre aspas, aí, né? Porque, como a gente viu, ser do PT aumenta as chances de qualquer maneira, né? Mas aumenta menos as chances nas agências de política social e econômica, mesmo se você tem administrative expertise, mesmo se você é um gestor. Então, isso, para Bárbara Guedes, para a literatura clássica aí, isso é um paradoxo bem razoável. E, finalmente, ter administrative expertise, ter um gestor, né, ser EPPGG, aumenta as chances de ter um DAS 4-6. Então, isso pode ser visto tanto como uma contribuição acadêmica para entender mais como o governo funciona e quem faz o que e tal, como um guia de obter um DAS 5. Né? Então, primeiro, faça o curso lá do EPPGG, fique no ENAP 2 anos e filie-se ao PT o quanto antes. Espere que o PT se reeleja aí mais tempo, porque aí você vai ter mais chance de ter um DAS 4-6. Tudo bem? Né? Então, o que normalmente a gente diria, filie-se ao PT e pronto, está longe de ser a única coisa que importa para ter um DAS alto. Tudo bem? Obrigado pela atenção. Agora a gente quer perguntas, comentários, críticas. Foi só para 2011. Podemos fazer assim o microfone? Pode, acho que pode fazer. Foi só para agosto de 2011. E depois seria legal. É que vocês vão fazer depois, né? Mas depois separar por ano e comparar. Só ajuda. Só para sua ajuda. Não, o ano eleitoral, por exemplo, pode ser um ano atípico, né? Sim. Talvez, mas eu acho, eu já vi os dados de 2010, 2011, 2012 e 2013. A gente não usou no trabalho porque fica muita coisa. Porque, enfim, além de a gente pegar os dados de 2011, a gente cruzou com filiação partidária, claro, discriminou por carreira, deu um trabalhão. Não é que vem o Excel pronto lá, deu um trabalho infernal. Né? Mas não muda muito não, viu? De 2010 para 2013, o N muda muito, muito pouco. Talvez outras coisas mudem, né? Talvez no nível mais alto mesmo tenha uma mudança maior. Se o governo mudar de partido ano que vem, aí em agosto de 2015 eu esperaria ver um quadro bem diferente. Né? Sei lá, se o PSB ganhar, vamos dizer, se o PSDB ganhar, quais cargos que eles mudam, isso seria fascinante. Né? Agora, se o PT ficar, a gente não tem uma variação na presidência aí, não dá para, em outras palavras, não dá para saber se isso é um jeito petista de governar ou se é característica mesmo dos governos brasileiros. Né? Tem um problema. Eu queria fazer só assim, algumas observações. 327 mil servidores federais da administração direta, né? Falando, né? Não tem universidade, não tem... Não, então, desculpa, eu devia ter esclarecido melhor isso. Se a gente pegar a planilha de Excel toda aí, dá 710 mil servidores. Nem abre o negócio. Né? No computador lá Dell do Avelino, já trava. Né? Não, dá no SQL, né? O Excel não suporta. Não, acabou abrindo, mas enfim. Aí a gente tirou... Não, mas ele corta, viu? Oi? Ele abre, mas ele corta. Mas corta. Você já tendo isso aí. Às vezes abre 1 milhão de linhas tem o meu banco. Aí ele vai abrir, mas ele vai cortar lá por 70 mil. É que ninguém tem saco para ficar procurando, mas ele corta. As pessoas estão fazendo conta lá, achando que tem 1 milhão de observações e não tem. Verdade. Mas a gente importou aí as universidades federais, que dá umas 100 mil pessoas, hospitais federais ou mantidos por universidades, que já dá mais umas 50, 60 mil, não lembro agora os números, né? E institutos federais de pesquisa também, tem um monte associado à universidade. Né? A gente tirou isso porque, assim, eu sou professor da Federal da ABC.
eu não me considero um agente do governo Dilma, né? Quer dizer, acho que tem uma natureza da profissão aí universitária e médica que é um pouco diferente das outras categorias aí. O cara que fala no Ministério da Infraestrutura também não considera se... Mas ele está fazendo política de infraestrutura. Tá, ele está ali, entrou o governo, sai o governo, ele fica, ele é de carreira. Ele não se considera servidor daquele governo, se considera um servidor de Estado. Talvez, mas aí o chefe dele vai ser... Sim, tudo bem. A lógica da nomeação na universidade é totalmente diferente, por causa da autonomia. Sim. Eu já estou falando. O reitor não é nomeado pela Dilma. Né? Agora, na USP a gente vai ter eleições diretas logo mais também. Isso vai ser bom para a GV. Ter eleição direta na USP. O pessoal está... Né? Vai ser muito bom. A GV vai prosperar bastante. Por quê? Porque vai vir todo mundo pra cá, né? Você vai querer lugar que não tem aula, vir de greve, não sei o quê, tá discutindo seu reitor, não sei o quê, tá brigando. Sacanagem, se tudo que agora é discutível, Tá filmando. tudo que vai comprar, qual o copo que vai comprar? Tem que fazer discussão democrática, não sei o quê, tá? Né? A pessoa quer estudar, né? Também tem isso, não quer participar só. Aí tudo bem, esse é outro problema. O que eu ia perguntar é o seguinte: 327 mil é muito, é pouco, hein, para comparar com os outros presidencialismos? O que vocês... Boa pergunta. Eu falei 22 mil também, mesma coisa. O presidente indica 22 mil é bastante. Para os outros países aí, comparado aos outros países, é bastante. A gente sempre olha para os Estados Unidos e diz que é 1000. Mas, porra, tudo bem. Mas vamos olhar para a Argentina, para o México, para os outros presidencialismos que tem por aí. A gente tem um enorme problema aí, que realmente a qualidade dos trabalhos sobre cargos de confiança é muito ruim. Né? Então tem um livro de uma... E olha que é uma professora de Harvard, a Mary Lee Grindle, que chama Jobs for the Boys. Ela simplesmente pega o número errado de DAS. Né? Pega 80 mil, são 22 mil. O que ela incluiu aí? E aí foi uma consultoria, não sei se da GV, né? Certamente não foi da GV. Mas que indicou, não, foi lá da Fundação Dom Cabral, se não me engano. Que indicou um número errado de DAS, de cargos de livre provimento no governo. Né? Então, sim, o Brasil está errado. Eu tenho um motivo para achar que os outros países podem estar errados também. Se não tiver, ainda com 22 mil, o Brasil é mais do que a Argentina, é mais do que Chile, é mais do que os países da América Latina. Né? Quer dizer, não sei, 22 mil, a população brasileira é... Tem que ver isso né? como o share da população. Você tem que pensar assim, eu sempre penso. Ainda assim, tem naquele livro The Politics of Public Policies do Banco Mundial e vários outros livros que indicam o seguinte, pesquisa do Banco Mundial, indica que a burocracia brasileira, frente às outras da América Latina, é das melhores, né, se não a melhor. Né? Então costuma ser Brasil, Chile, um pouco melhor e o resto ruim. Né? O resto, a qualidade da burocracia é ruim. Mas sim, o método de avaliação, a pesquisa feita para isso, não me parece, é survey, né? não é o ideal. Né? Claro que é o que dá para fazer, mas não é o ideal. Eu queria que você esclarecesse um pouco melhor, falasse um pouco mais sobre esse paradoxo que você comentou, dos resultados em relação à política social e à política econômica. Quais eram as hipóteses mesmo? A hipótese é o seguinte, o texto clássico, o livro clássico lá da Bárbara Guedes, diria que na área econômica, o presidente ou o partido do presidente vai querer insular aquelas burocracias para ter um melhor desempenho. Né? Então, leva a sério aquela coisa de, bom, quanto mais partidarização, pior é o desempenho do governo. Né? Dito isso, então, se a gente quer um bom desempenho na área econômica, o que a gente precisa para ter investment grade lá do exterior, para ter um monte de coisa e tal, para ter empréstimo do FMI, do Banco Mundial, precisamos insular a área econômica e vamos colocar mais gente de carreira lá e também vamos colocar mais gente do nosso partido. Mas confirmou o de carreira, não foi porque foi menos, quer dizer, está menos disputado. O PT tem menos DAS. Não, confirmou o seguinte, o PT influencia menos partidariamente as nomeações na área de política social e política econômica. Uma possível, sendo otimista, seria dizer que aí eles querem mais gente que seja experts e não necessariamente que seja ligado a partido, certo? Isso só que eu queria entender. Então, mas aí, para isso ser verdade,
Aí as duas áreas, digamos Aí assim... aqui teria que ser mais... teria que ser diferente. Se as duas prioridades do partido, então, fosse política econômica e política social, esses seriam os dois que teriam menos afiliação ou ligação com partidos. Porque aí... Então, mas tem realmente uma coisa complicadora aí. É uma tensão. Que a gente não tratou bem ainda, que é o seguinte. Se a gente quer mais expertise em política social e política econômica, a gente quer gente fora do PT que tem essa expertise, a gente quer gente boa de dentro do PT que faça isso. Eu tendo a achar, sei lá se estou certo ou não, que seria indicação do PT. Que o PT teria mais importância nessas agências do que em outras. Mas digamos que não tem, que os melhores em política econômica não são afiliados ao PT ou partido de coalizão. Mas isso é muito importante, então você passa por cima dessa afiliação partidária. Não, é uma hipótese, estou pensando. E a outra seria o contrário, da infraestrutura, e aí sendo bastante cínica. Sim, sim. Porque tem um orçamento muito maior e porque a corrupção é muito mais fácil, muitas vezes, os transportes, por exemplo, é muito disputado pelos partidos. Então aí também jogaria uma coisa de coalizão, chutaria para cima, não sei. Sim, faz sentido. Agora eu não sei por que mas aí a única coisa que eu adicionaria é assim, se isso fosse realmente super verdade e tal, ter administrative expertise, expertise gerencial em política social e econômica seria mais importante, não é menos, comparado aos outros tipos de agências. O que você quer falar disso? Uma coisa que a gente está, onde a gente está indo com o trabalho é, então, tentar entender melhor essa filiação partidária. Então, como temos número de dias que a pessoa porque temos desde o início de que essa pessoa se afiliou ao partido. Então, desde essa data. Então, a gente calculou, na média, se vemos, na média, os funcionários afiliados a um partido do DAS alto é a primeira coluna. Na média, tem 1000 dias que eles são afiliados. Mas se vemos por partido, em geral, o PT, em geral, são afiliados de 6.000. Então, em geral, nós estamos falando também de uma estratégia partidária de que são o PT, essas pessoas se afiliaram faz pouco tempo para tentar ganhar o DAS. Na verdade, são pessoas que tinham uma longa... Aqui o cara é afiliado ao PT há 20 anos. Sim, então são pessoas... então, a gente está tentando também agora, uma das ideias que pensamos é tentar entender melhor aqui, para entender melhor a filiação. Vocês estão chamando de filiação. Só que tem uma coisa errada lá, né? Porque a média é 1.070 e o resto é tudo assim. Sim, eu acho que a segunda... É 10.000. A segunda linha lá, em vez de ser 500.153, pode ser 515,342. Vocês têm alguma coisa está errada em overall. O que puxaria a média para baixo lá, para os 1.000, os opposition. Mas ainda tem muito opposition point mesmo. Eu acho que o que está errado é o overall mesmo. O overall, ignorar o overall, algo está errado. Mas o que é interessante é que 6.000 é muito... É muito dia. Então, é interessante pensar nisso como uma característica que talvez a gente pode pensar em cohorts e pensar na ideia de quando se fundou o PT, tem uma geração, e essa é uma geração interessante para olhar, que são gerações diferentes dentro dos partidos. Então, que tratam com essa filiação de dias, a gente pensar nessas gerações e tentar entender um pouco melhor. A filiação partidária importa, sim, mas é uma filiação e pertencer talvez a algum tipo de geração que o que mais importou para alguns partidos, mas obviamente não para todos. Mas é uma linha que pensamos como... Claro, definir melhor o que é filiação partidária. Sim. Da onde que são esses dados? Do banco de filiados. Os dados dos 327 mil aí, é do Portal da Transparência do Governo Federal. Filiação partidária TSE. E como que vocês cruzam? Um sujeito chamado Wesley. Não, como que vocês identificam
Porque vocês conseguem identificar o indivíduo? Então, aí tem um problema que a gente obviamente não falou e esperava que essa pergunta não fosse feita. A gente não tem o CPF ou o RG dos indivíduos, então tem um problema razoável de homonímia, né? Que é o João Paulo Cunha, filiado ao PT de São Paulo, o João Paulo Cunha, filiado ao PMDB de Roraima, e o João Paulo Cunha da S3 do Ministério da Educação. A gente eliminou esse João Paulo Cunha. Porque são a mesma pessoa. Os três aí? Pois é, a mesma pessoa, exatamente. Aproveitando as oportunidades. A gente eliminou. E dá isso no total do... Não tem professor que é titular não sei aonde, dá aula não sei aonde, aposentado não sei O aonde. Emerson Sheik, que é outro, não é nem Emerson o Não, nome dele. Né? exatamente, dá para fazer qualquer coisa. Mas, lá não se sabe nada sobre ele. Nada. Nem o nome, nem a sexualidade, nem as preferências. Nem onde comprou o carro, né? Mas desculpa, só para responder. O Ronilson. Então, a gente, na verdade, o que acontece é que a gente subestima a filiação. Eu disse aí que tem 13%. Pelos cálculos lá que a gente fez, eu, o Bruno, o Wesley, eles fizeram, eu só falo. No máximo aí pode ser 25%. Né? Então a gente pode ter um problema grande. Mas assim, só se todo sujeito que está como homônimo lá for realmente filiado. Não, e fora que além do homônimo tem, não sei se as bases são compatíveis com relação à acentuação, se vocês pegam... Não, isso a gente deu um jeito lá. A acentuação não foi um problema. Talvez. Abreviação de nome, não sei se... Não, isso os nomes eram completos. É melhor desprezar a acentuação. Uma hora dessa você despreza. Sim. Mas isso não tem... assim, para quem trabalha com banco eleitoral, o apelido do candidato, o nome da urna, não sei o que, é um complicador razoável. Né? Tiririca na urna, mas aí vai ver outro, né? É completamente diferente o nome dele. Esse provavelmente não teve, mas esse problema de homônimos a gente já tentou no TSE, putz, o Avelino sabe bem, muitas vezes obter CPF, RG assim, e por enquanto impossível. Infelizmente. E os servidores você não consegue identificar em algum... Tem o CPF parcial dos caras, que é os 6 dígitos do meio. Do meio? Não tem jeito. E na identidade, algo mais neutro? Não tem. A gente RG, né? pediu. Na verdade, assim, o governo, claro, tem isso. O governo tem meu RG, né? Tem meu CPF. Claro. Mas não divulga. E a lei de transparência, não ajuda? Já tentamos. Todas as vias. É pessoa. Não, com a identidade da pessoa. CPF. É engraçado porque aqui no Brasil tem isso, né? As pessoas, ninguém quer dar CPF porque todo mundo mete a mão no imposto de renda. Mas em qualquer lugar do mundo você pede CPF é um documento normal. Não é? Não é um documento Ainda mais se você é sigiloso. servidor público, exatamente. E foi esse argumento que a gente fez. Foi Avelino, foi esse argumento que a gente fez. É. Não, tudo da população toda vá lá, mas os servidores públicos. Não estou entendendo. Mas não adiantou. Em qualquer lugar do mundo, não sabe, você não paga os seus impostos? Não procura ter os números sociais. Não tem problema nenhum. Não deveria ter problema nenhum. Deu identidade. Agora, aqui no Brasil é que o negócio é sempre mal explicado. Mas, em suma, poderia ter, eles têm essa informação certamente. Mas Até porque eles depositam na conta de alguém os salários. claro, não, eles têm. Isso é óbvio. É. Data de nascimento, tudo, eles têm. Né? Mas assim, acho que outra coisa que ajuda o nosso argumento é que a gente não esperaria diferenças também, tipo, tem mais petista com nome comum do que comunista, Claro. sabe? Né? Ou tem mais gente com nome comum na área, com nome com homônimo na área de política social do que... Então, isso é uma... Assim, a gente está... Mas, por exemplo, Confiando. data de aniversário, você não consegue? Não. E já tentamos tudo isso. Mesmo Não data de aniversário em nome da mãe, a gente chega lá. Isso não... Por que daria o nome da mãe do cara pra gente? Você não dá Pô, um RG. Você não é o Você quer nome dar da CPF? mãe, cara. Você tem mãe, você não nasceu sozinho. Né? CPF. Não foi a cegonha que Não trouxe. foi a cegonha, você tem mãe. Data de aniversário, algum dia essa cegonha, né? A mãe, você apareceu no mundo. É maneiro de informação. CPF tem essa carga aí de que o cara Mas aí- acha que vão, né?
vou me verdade, investigar, você também pra cima de mim. Mas aí o nome da mãe eu não sei se o governo teria. Porque em todo RG tem. A prefeitura tem. Toda RG teria. Agora, a data de nascimento do nome da mãe te leva para o identificador. Sim, sim, sim. A data de nascimento já pode eliminar uma porção de homônimos. Mas se ele tiver João Paulo nascimento de Cunha. todo mundo, né? João No Brasil. Paulo Cunha, de não sei o que. Sim, 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 é verdade. Qual é a data de É nascimento? verdade. Matei já, entendeu? Será que vamos fazer esse pedido então? A gente quer mandar um cartão de aniversário para os servidores. Da data de Você nascimento. sabe que tem, posso falar uma coisa? Vocês estão rindo, né? Mas tem agências lá em Brasília que tem a data de nascimento dos servidores dos DAS. Porque exatamente por causa disso. É verdade. Para lobista. Anota. Então você tem. Tem uma vez eu pesquisei esse negócio aí, não sei se ainda tem o site ou não. Tem site, Tambal. Eu já vi Você isso, compra é isso. verdade. Compra, o lobista compra, porque esse cara faz aniversário no dia tal, ganha lá uma cestinha de flores, não sei o que e tal. O lobista está sempre fazendo esse tipo de coisa na área. Ele não é necessariamente um suborno, né? Quer dizer, você não está sendo subornado nem nada, mas é uma gentileza. Né? Dia da secretária, chega Um dia depois eu marco um papo com a senhora. Eu sou lobista, não precisa ser nada ilegal, só que eu tô falando, não precisa nem você fazer nada ilegal, mas é uma maneira de eu abrir portas. Né? Isso existe. Para esse grupo aí, talvez. Tem razão. Sérgio, Só. só uma dúvida minha, talvez seja uma dúvida meio boba, Não? mas esses DAS inclui cargo comissionado e função comissionada, né? Ou não? Não, é cargo só- de direção e assessoramento superior. Função comissionada ou função Outra gratificada é o que a gente tem na Federal do ABC, por exemplo. Né? Então, se eu for chefe da pós lá um dia, eu vou ter um FG, né? Uma função gratificada que ganha X mil reais a mais. Né? Só que isso não é de livre provimento. É, Né? Eu não posso ser, se o Avelino quiser ser chefe da pós, bom, não é servidor público, então não pode, tem que ser alguém de dentro. Então a gente só pegou os cargos de livre provimento mesmo, né? Que pode ser tanto alguém concursado quanto alguém de fora do governo. Né? A lista é um pouquinho maior do que os DAS por conta das agências reguladoras. Que aliás a gente precisa ver se tirou. Acho que não tirou, né? Acho que não tem agência reguladora aí. Estatais também tem esse tipo de cargo. Oi? Estatais também A agência reguladora. Estatais também não. Enfim, Eu ia aí é outra perguntar- lógica. Eu ia perguntar exatamente sobre a agência reguladora, porque eu acho que aí é uma coisa crítica, viu? Onde indicar meia dúzia de cara pode fazer uma bruta diferença. Mas assim, a gente vai tirar mesmo a agência reguladora, acho que já não está dentro, né? Mas se tiver, a gente tem que tirar porque é uma lógica completamente distinta. Né? Porque a direção colegiada é outra coisa. Né? Não, Você tem mas- razão, né? Tipo, você indica 6 caras da Anvisa no top lá. O resto pode ser servidor público tranquilo, né? Mas esse não tem um poder muito desproporcional. Então realmente tem essa grande diferença. E é uma área onde o senso comum diz que o PT avançou mais Sim, do que o sim, normal. é verdade. Pode ser que não seja É verdade, verdade, também. é verdade. E aí tem uma maneira da gente... Pode fazer até uma coisa. Como é que funciona a nomeação em agência reguladora? É a presidência? É a presidência. Os diretores? Mas tem consent do Senado. Tem. Você só vai tirar. Mas isso não é tão trivial não, viu? Não é tão trivial, tem uma Só antecipação. derrubar aquele Bernardo Figueiredo, lembra? Mas aí funciona na antecipação, né? Você antecipa que o Senado não vai nomear, então você nem propõe. Né? Nos Estados Unidos isso é clássico, é uma discussão clássica. Mas vamos pensar nisso para 2016. Eu acho que é interessante também pensar sobre os da oposição, que são membros. Porque pela média dos tempos de filiado, eles já eram filiados quando o PSDB, por exemplo, era governo. Então, Será que foram pessoas que se mantiveram no governo? isso é um problemão para a gente. Porque a gente pode dizer duas coisas. O Lula nomeou Henrique Meirelles para o Banco Central, apesar dele ser do PSDB, bem que agora é de outro, né? PSD, eu acho. Entendi, né? Mas agora está no PSD, acho que sim. Pelo menos com o artigo dele, o site do PSD. O Lula nomeou Henrique Meirelles Tucano para uma posição chave para sinalizar alguma coisa para o mercado, certo? Faz sentido. Agora, e o sujeito DS2 do Ministério da Educação, que por acaso é do PSDB? Desculpa, DS4, será que o governo sabe que ele é do PSDB?
depende do que ele vai fazer. Ele Pois pode é. saber e é uma tarefa em que, pô, tanto faz ser do PSDB, ser do PT, ser do PMDB, tanto faz. Então, mas é que pro nosso argumento não é tanto faz. A gente não pode dizer que tanto faz. Seja um partido de outro, porque a gente está imputando uma carga de formulação e implementação de políticas públicas aí que é politicamente sensível. A gente não pode dizer isso, apesar de poder ser verdade, né? A gente não pode tomar isso como hipótese, não. Então, eu não sei. O fato é que, assim, se eu fosse presidente, eu tivesse que dar entrevista, cuidar do Justin Bieber pichando o muro no Rio de Janeiro e verificar 22 mil caras diariamente de que partido é o que está fazendo, eu acho que tem uma boa parte que a presidência não, e mesmo os ministros dentro lá não estão. O Ministério da Educação tem 30 mil funcionários, um ministério gigantesco. Eu acho que eles precisam dessa margem também, para ninguém acusar que o partido aparelhou, o governo, sei lá, tomou posse. Será que não? Essa quantidade de gente da oposição é para tentar mostrar que tem uma coalizão que vai além de quem apoia. Mas aí imagina que a Dilma vai lá amanhã, ó, pessoal, tem uma lista aqui de 100 tucanos no meu governo. Se você fosse petista, o que você faria? Pô, vamos demitir esses caras e... Claro. Vamos demitir esse cara e botar gente nossa. Porque afinal de contas tem aqui o cara que é do PT há um tempão e está desempregado. Não, estou falando sério. Sim. Mas e se a dona Joyce, que é do PSDB, que está lá, ela é chave? Eu não posso chegar lá e mudar 22 mil carros de uma hora para outra, senão são carros de confiança e não se organiza a máquina inteira. E por isso que eu fico tão curioso para ver Será que mudança partidária aí. O tempo não pode ser um fator importante? É possível. Quer dizer, você vai substituir. E eu fui Dona no Joycinha governo tem uma Dilma. sobrevida aí até eu conseguir arrumar alguém para botar no lugar O dela. governo Dilma é um governo ruim para ver isso. Porque ao mesmo tempo que é um governo novo, é de continuidade, né? É um governo de continuidade. Então, em 2003 eu adoraria ver esses dados. Pois é, exatamente. Né? E não tem. Na hora da infelizmente. mudança. Na hora da mudança de partido. Né? Isso até talvez oriente meu voto na eleição do ano que vem. Seja o resíduo, né? Esse que sobrar aí é o residual. É aquele, tudo bem, fica lá, pô. Né? Não tem ninguém afim, o cara faz o trabalho. O que eu fiz no texto aí, viu, Avelino? Na verdade, eu fiz um texto sobre isso com o André Freitas e o Bruno Vopers, que a gente pegou dados do último ano do Lula e do primeiro e os resultados aí. E a gente viu um turnover razoável, né, no stop, né, 10, 4 a 6. Em alguns lugares muda 100%, em outros lugares não muda nada. Tem uma variação grande. Né? E aí depende mais do controle partidário do Ministério, se entra o PMDB ou não entra, enfim. Então, mesmo no PT, que é um governo de 2010 para 2011, que é a continuidade, teve mudança. É interessante isso. Você imaginaria que não tivesse mudança. Isso é um fato interessante. A mais no PT. Se pega outro partido menos disciplinado, você pode esperar mais mudança do que no PT. Desculpa, eu não lembro daquele slide primeiro que você falou sobre as várias... A literatura, se você comentou, tem pesquisas semelhantes em outros países? O Avelino perguntou sobre o número de DAS, a comparação, mas, por exemplo, a comparação entre a filiação partidária em cargos de confiança seria interessante. Um pouquinho. Na Europa tem um cara que chama Guy Peters, deve estar aí está aí na última coluna ali. Ele já editou muitos livros com capítulos sobre a Europa, tipo na Dinamarca, Áustria, Alemanha. Só que a questão assim, no Brasil a gente tem muita sorte que essa questão da filiação partidária é pública. Né? Nos outros países não é. Nos Estados Unidos, lá o David Lewis, eu honestamente não sei como ele fez isso. Né? Porque ele não fala, peguei um banco de dados dos... Ele não fala. Né? Não mas é público, você não sabe quem é afiliado ao Partido Republicano. Você não tem que se registrar no partido? Não, mas é porque vai estar os presidentes ou appointees têm que ir para o Congresso. Oi? Tudo tem que ir pelo Congresso. Nos Estados Unidos, mas não uns 1000 lá, não. Não? Não. Mas o cara tem que se registrar para... Lembra que tem um movimento sim. para você registrar para antes das primárias? Sim. Mas esse registro é do partido, não é público. Ou acho que dá para descobrir,
né? Não sei como Mas é assim, isso, né? é difícil fazer estudos assim por conta da escassez de dados, né? Então, o país que eu vi que tinha o melhor estudo sobre isso era a Alemanha. A Alemanha tinha lá muitos estudos que, além dos Estados Unidos, tem vários estudos assim, né? Mas aí, do ponto de vista, e aí tem uma coisa ruim, que é o seguinte, do ponto de vista da administração pública e reforma do Estado. Não pega essas três questões propriamente de ciência política que a gente está pegando, né? Então, assim, o cara dá o dado descritivo, fala, tem muita gente de partido verde no governo, e não avança nisso, né? Não pergunta por quê, simplesmente dá o dado descritivo, já tá bom, já, né? Ou então tem que ter um estudo grande agora também na Europa, que é por survey, né? que é você entrevistar experts e dizer, você acha que o Ministério dos Transportes tem muito nomeado? Acho, beleza, então tá aqui, né? Que assim, é fácil também falar mal do trabalho dos outros, né? Para fazer uma comparação de 20 países é o que dá para fazer mesmo. Então a gente não conseguiria, adoraria fazer com a Argentina isso, né? Aí várias colegas minhas da ciência política falam, estou estudando a Argentina e esse dado não existe de jeito nenhum. Então, por isso que eu estou animado com a questão dos estados, né? Porque por mais que a gente pegue, sei lá, 10 ou 12 estados aqui, já teria uma variação muito legal para ver, né? E até de lógica desses caras, desce 1 a 6, né? Nos estados isso varia muito também, né? Coitados dos meus alunos que estão vendo aí, estado por estado, como que mas tem uma variação interessante. Tem autonomia para isso, né? Pois é, exatamente. Não tem... São as poucas coisas que os estados estão autonomia fazer. Mas a autonomia administrativa é total, né? Então você define se tem gestor ou não tem, né? A gente sabe que aqui no governo de São Paulo essa coisa dos gestores foi um fracasso. Então eles tentaram aplicar a mesma lógica do federal aqui e não funcionou, né? E o Abruzzo sabe os motivos, eu não sei. Então assim... Eu conheço alunos nossos que foram gestores e que saíram. Pois é, e isso é super interessante. Fala. Então, essa base de dados de vocês, pelo que eu entendi, é composta pelos ministérios. Agora, Não, pelas agências, ministérios... E aquelas secretarias que têm status de ministério? Tá tudo aí. Também, e aquelas outras agências que têm status de ministério, tipo Tribunal de Contas... Não, isso não é poder executivo. Executivo. Tribunal de Contas? O Banco Central, a Advocacia Geral da União... Tem Tribunal de Contas lá? não é. Tem alguns cargos de... A Advocacia Geral da União está aí, sim, está em política jurídica. Banco Central não tem DS, é outro tipo de cargo, eu acho. Mas o Tribunal de Contas também não. Tribunal de Contas não É só a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União deve ser um número pequeno, né? Não entendi. A Advocacia Geral da União deve ser um número pequeno de DAS. Né? É pequeno. São os servidores mais longevos, na verdade. São, a média de tempo que o cara está no governo, na AGU, é absurdamente mais do que nas outras agências. Não sei porquê. Não sei porque o salário é muito bom. Agora, uma coisa que era legal explorar também, essa coisa que eu falei da delegação que você tem no processo de coalizão, né? Porque você imagina agora o Partido Verde. A Marina consegue legalizar e ela vai apoiar qualquer coisa. A rede. Aí a rede está vinculada à questão do meio ambiente e oferecem para ela o Ministério do Meio Ambiente para ela apoiar o governo por algum motivo. Qual seria a atitude esperada da rede? Só vou se eu puder nomear todo mundo. Eu não vou fazer a minha política. Não vou lá ficar lá só para figurar. Eu vou me arriscar, eu vou arriscar a minha reputação toda. Se eu for entrar nesse negócio, eu vou entrar com tudo. Não tem que enfiar gente de vocês lá no meu ministério. Então é um tipo de delegação. Outros ministérios, eu não sei, por exemplo, transportes, infraestrutura. É crítico que ali tem uma misturada danada, o ministro é de um partido, mas o cara de baixo é de outro. É um problema que toda hora rompe ou em algum escândalo do governo ou alguma briga na base do governo. Então, eu não sei se dá para ser... Como é que a gente consegue ver? A gente tem esses dados em outro paper, né? Tem lugares para o Ministério da Saúde, tem DS de todos os partidos lá, né? Que é muita gente também, mas aí você vai no Ministério do Esporte, é só comunista. Sim, mas é pequenininho. Tem 90 DS, 41 não são filiados e 49 são do Partido Comunista do Brasil. Né? Então, é super porteira fechada. Porteira fechada. Né? Mas isso varia bastante. Os caras falam, eu apoio vocês no Brasil inteiro, eu quero alguma coisa em troca. Entendeu?
É isso que era legal ver, porque essa delegação, isso que eu falo, a gente ou é 100 ou é 0, é o grau de controle. Pode ser que varie por ministério, entendeu? Alguns ministérios, a Dilma fala, esporte, vai para vocês. Sim, sim. Não tô Acontece, preocupado com isso. acontece. Sim. Mas transporte pode dar muita confusão. Eu vou enfiar lá uns 3 ou 4 caras do PT, não vai ser qualquer cara do PT, vai ser gente provavelmente com 6 mil dias de filiação, absoluta confiança. Sim, sim. Entendeu? E aí, gente? Que mais? Charitinha, pode fazer a sua pergunta. Não, já falei demais, tá bom. Já falou demais, Charitinha? Estou satisfeito. Então tá, então podemos. Ninguém mais tem nada a dizer. Então eu queria agradecer a presença do Sérgio e da Lorena aí. Espero que a pesquisa continue e com a questão dos estados aí, que eu acho que você tem razão. Vai dar muita variação. Onde tem autonomia vai dar variação. Isso vai ser muito legal. Bom, gente, brigadão aí.